Olá, agora é boa tarde, né? Na verdade eu gravei esse vídeo de manhã, mas eu estava ouvindo o sermão pela internet e não me toquei que o áudio misturou. Então estou gravando agora aqui para valer para vocês aqui a nossa meditação de hoje, que eu queria gravar sempre na parte da manhã. Eu quero trazer para vocês um assunto que é muito interessante, né? Veja só, durante o tempo no Novo Testamento ali, quando você vai para o tempo de Atos, né? Deus deu as orientações, Jesus deu as orientações de que os discípulos ficassem todos juntos e receberam o Espírito Santo e começaram a trabalhar, começaram a fazer a obra deles. Depois a igreja começou a ser perseguida, né? Em Atos 2 você tem a comunidade cristã vivendo em comunhão, um auxiliando o outro. Depois você vê o tempo da perseguição, né, que é histórica, né, em que os cristãos eram jogados nas arenas e tal. E a igreja continuou se reunindo ainda, né? Escondido na casa de fulano, casa de ciclano. Mas houve um período em que eles se escondiam dentro das catacumbas lá de Roma. Os romanos, até por superstição, né? Tinham vários deuses, tinha superstição. Os romanos, eles não entravam, né? Essa região, catacumbas, era um local que eles tinham superstição, então eles não entravam. E os cristãos, quando começaram a ser aquela perseguição mais pesada, eles não queriam deixar da comunhão. Então eles iam para as catacumbas. A gente pensa em catacumba, um lugarzinho aqui. Em Roma, eram 950 quilômetros de catacumba, embaixo da terra ali, girando e tal. 950 quilômetros. Calcula-se que tinha de 1,7 a 4 milhões de, de túmulos ali dentro, né? Que na verdade escavado na rocha, era colocado lá, a maioria dos romanos, né? Mas os cristãos acharam esse meio de se encontrar, de ouvir a palavra, de receber a orientação, de estarem juntos, de ficarem em comunhão. Então, foi muito importante isso na história, né? Aí eu trago agora um outro pensamento, né? Pensamento bíblico. Jesus disse que o nosso inimigo, né? Ele anda ao redor de nós como um leão buscando nos tragar. Você já, você já pensou, já avaliou, você já viu algum documentário falando como que um leão age quando ele está diante de uma manada, né? As leoas principalmente, porque as leoas que fazem a caça, elas procuram, quando elas caçam com mais de uma, elas procuram, observam quem é o mais fraco. O que está andando mais devagar, o que está desgarrado do grupo, aquele que demonstra uma certa fraqueza. Então elas miram naquele. Porque quando a manada está junto, tá? Principalmente a manada de búfalos, né? Que enfrentam os leões, aí eles melhor não entrar lá no meio. Mesmo quando são de zebras, eles podem ser pisoteados. Então, os leões eles buscam separar do meio aqueles que estão fracos. E aqueles que estão fracos são o quê? Os que não estão andando junto com a manada, não estão em comunidade. Você está começando a entender o que eu quero dizer, né? Os cristãos, antigamente, pagaram com a vida, pagaram muito para estarem juntos. E há uma outra coisa que tem que pensar, né? Quando, quando você tem um braseiro, né? Se você tirar a brasa do meio do braseiro, ele até se sustenta durante um tempo, fica ali vivo, mas vai morrendo muito mais rápido do que os que estão no braseiro. O braseiro fomenta a chama, né? Agora tirou a brasa ali e botou de lado, ela vai apagar. E apaga muito rapidamente. Então o que eu quero dizer para vocês é a importância da gente viver na comunidade. Ah, mas eu tenho problema com a comunidade, eu tenho problema com aquele, mas você não vai na igreja para se encontrar com fulano, com ciclano, com bestiano. Você não vai lá na igreja para fazer isso. Você vai porque houve um tempo em que Deus falou assim, eu quero fazer um templo, quero morar com vocês, eu quero estar com vocês. E se você ler a dedicação do templo de Salomão, você vai compreender isso. É a casa de Deus. Você vai lá para se encontrar com Deus. Não importa se há coisas que não te agradam. Você vai para falar com Deus. Ah, mas posso fazer isso em casa.
mas você vai perder muito da força. Porque na verdade Deus falou assim, fico feliz quando você vai. Há felicidade quando vai na casa de Deus. Então meu apelo para vocês é de que a gente não se afaste. Essa obra maligna de Satanás aí, de criar a Covid e tirar as pessoas da igreja, é uma obra maligna. Que você não seja uma estatística na obra daqueles que pararam de frequentar. E frequente a igreja. Ah, eu não me dou bem com esse, com aquele. Pense assim, eu vou lá porque eu quero ter momentos em que eu estou falando com Deus porque eu estou na casa dele. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você sinta isso no seu coração. Hoje eu estive na igreja. Assisti o sermão aqui porque estava muito lotado. Aí eu ainda não posso, pelo problema de saúde, ficar ali no meio, a questão da máscara não me ajuda. Mas eu fui na igreja e me senti muito bem. Que Deus abençoe você e que a gente possa juntos continuarmos sendo fiéis a Deus também, lá na igreja dele, na casa dele. Até mais.